Glória a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio que Deus nos concede nesta manhã de mais uma vez estarmos meditando na Santa Palavra, Palavra de Deus. Está escrito, Mateus, capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo disse: E vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo deixou aqui escrito pelo apóstolo Mateus, que foi um homem inspirado por Deus, comissionado por Deus para deixar estas bem-aventuranças que foram procedidas dos lábios do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Se queremos ser, meus irmãos, bem-aventurados, abençoados por Deus, é necessário que nós nos identifiquemos com essas Escrituras. Cada um de nós que somos filhos e filhas de Deus, estaremos identificados com essa Escritura. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando estava ali ensinando estas bem-aventuranças aos seus apóstolos, isto ficou também prometido para todos os seus filhos através de cada era. Porque em cada era, Deus teve os seus filhos e suas filhas que se manifestaram nos seus dias
em suas eras, as quais viveram. Aqueles que não se identificam com as Escrituras, com as promessas de Deus, isto mostra que eles não foram ordenados por Deus para a vida eterna. Agora, aqueles que foram ordenados por Deus para a vida eterna, eles vão crer em toda a palavra de Deus. Porque assim está escrito: e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Se nós somos ou fomos ordenados para a vida eterna, estaremos crendo na palavra de Deus. Estaremos recebendo a palavra prometida do Senhor Jesus Cristo. Então, o profeta de Deus também nos ensina, baseando-se nessa escritura de Mateus, capítulo 5, verso 8, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É necessário que passemos por um processo de limpeza dos nossos corações. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder para nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Então, quando Deus fez o homem, ele lhe deu, ele deixou, o diabo tomou sua cabeça, porque o diabo usa a cabeça do homem, da mulher, sua mente. Deus escolheu o seu coração. O diabo, através de sua imaginação, faz-lhe imaginar qualquer coisa, dá-lhe concepções intelectuais da Escritura. Então nós não podemos ter apenas uma concepção intelectual das Escrituras. Ainda que citamos as Escrituras de cor, tudo bem, isso é bom, mas isto não significa que você está salvo. Não, porque Satanás também cita as Escrituras de cor. Citar as Escrituras de cor, isto não é uma evidência que aquele pregador ou que aquele ministro tem o Espírito Santo. Não. E muito menos é uma evidência de que estão salvos ou que passaram pelos processos de Deus. Mas Deus entra no seu coração e guia-o pelo Espírito Santo. Faz-lhe crer em coisas que o seu intelecto ou que o seu intelectual nada sabe a respeito. Amém? Isto me faz um homem. Isto me faz sentir um pouco religioso quando penso nisso. Glória a Deus. Eu creio que isto esclarece para nós que Deus, ele não toma o homem pelo seu intelecto. Ele toma o homem em seu coração pelo Espírito Santo, te guiando em toda a verdade, em toda a palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para nos santificar e fazer de nós uma nova criatura. Se nós crer nos escritos sagrados e receber a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse em uma de suas escrituras, ele disse: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Isto é o novo nascimento. Mais adiante, quando você nasce de novo, quando você é gerado pela palavra,
da verdade, nós somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o que nos identifica como filhos e filhas de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, o Senhor da Glória, em uma de suas escrituras, ele fala que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Deu-lhe o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Senhor Jesus Cristo prometeu para nós o novo nascimento. Nicodemos, uma certa vez, foi ter de noite com o Senhor Jesus, porque ele não queria ser visto por causa de sua posição importante que ele tinha, porque era mestre. Ele era chamado mestre em Israel, todos o conheciam. E o Senhor Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, era um homem simples. A palavra de Deus diz que ele não tinha beleza nem formosura que o desejássemos. Nada. Ele não tinha assim aquela atração física para que alguém o olhasse e o admirasse e o desejasse pela sua aparência. Mas aqueles que viram as suas obras, o poder de Deus operando através dele, ficaram admirados. Outros ficaram com inveja. Os fariseus tinham inveja do Senhor Jesus Cristo por causa das suas obras, por causa do seu poder milagroso que ele operava, pelos seus poderosos milagres que o Senhor Jesus Cristo operou e continua operando. Hoje o Senhor Jesus Cristo está operando os seus milagres através do seu corpo, que é a igreja de Deus, a noiva de Cristo, na forma do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus Cristo prometeu que estas obras maiores ou mais estaria operando naqueles que em verdade crescem nele. Está escrito que aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo de coração, com fidelidade, fariam as obras que ele fez e mais do que esta. Ele diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E fará maiores do que esta, porque vou para meu Pai. Louvado seja Deus. E estas obras maiores, o mais, começou a operar nos discípulos, os quais foram apóstolos no dia de Pentecoste, na descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu e encheu todos aqueles irmãos apóstolos que estavam lá no dia de Pentecoste. E também havia algumas irmãs. A Bíblia fala que ao todo eram quase 120 almas que foram cheias do Espírito Santo. E ali deu-se o início das poderosas obras do Senhor, através da igreja primitiva. E se você, meu irmão, minha irmã, começar a estudar, a ler com os olhos de Deus, os livros dos Atos dos Apóstolos, você constatará que as obras maiores do Senhor Jesus Cristo
operou na igreja primitiva. E não parou não. Deus continua operando as suas obras maiores. As obras maiores do Senhor Jesus Cristo operou no ministério do profeta de Deus e continua operando na noiva de Cristo. Se nós não estivermos identificados com esta palavra, com esta escritura, com essas promessas, é hora de nós, igreja de Deus, ministros de Deus, nos preocupar que algo anda mal, alguma coisa está errada. Deus ainda não reconheceu que realmente nós cremos, se nós não estivermos operando através do Espírito Santo as maiores obras. Porque o Senhor Jesus Cristo foi um homem ungido. Deus ungiu ao Senhor Jesus Cristo em plenitude. E através das 7 eras, Deus ungiu um povo, desde o Pentecoste. É um povo ungido, não será mais um homem ungido, agora é um povo ungido. É a noiva de Cristo ungida com o Espírito Santo. Então, isto nos leva, pelo Espírito Santo, a operar as maiores obras prometidas nas Escrituras. Agora, Deus não vai derramar em nós uma porção dobrada do seu Espírito Santo para nós sermos uns preguiçosos, acomodados. Não. Quando Deus ele derrama uma porção dobrada do seu Espírito Santo em nós, isso é para nós trabalhar, é para nós entrar em ação, é para nós batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Elias, o profeta de Deus, o tisbita, é um tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava nele. O profeta Eliseu é um tipo da igreja de Deus, da noiva de Cristo. E a porção dobrada do Espírito de Elias, como diz as Escrituras, repousou sobre Eliseu. Foi uma porção dobrada. Então, quando Elias, o profeta de Deus, foi arrebatado e subiu ao céu, o espírito que estava em Elias, que não é o espírito humano de Elias, mas é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, repousou sobre o profeta Eliseu em porção dobrada. E o profeta Eliseu, pelo Espírito de Deus, operou o dobro dos milagres que o profeta Elias operou. Porque Eliseu representa a noiva de Cristo, a igreja. E o profeta Elias representa o Espírito Santo. E nós estamos, como noiva de Cristo, identificados nestas escrituras prometidas pelo profeta de Deus, pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.